Então vamos lá, ó. Hoje o tema, ultimamente eu tenho feito uns temas baseado no que acontece no dia a dia, né? Hoje, por exemplo, eu passei um treino, né? Quem tá aí, a Cecília, vi que tá por aí, alguns atletas meus aí estão aí, e se treinou vai saber, né? Hoje teve um treino que era uma série que misturava a um e a 3, né? Então eram séries de 100, 50 metros em A1, 50 metros em A3, né? E parece uma série fácil, mas não é uma série fácil, é uma série difícil. E aí como é que a gente faz para estipular o intervalo e a intensidade, né? Dentro disso aí. Porque misturar o A1 com o A3, para quê que a gente faz isso, né? Então, primeiro de tudo, é importante a gente entender o porquê que a gente está passando aquela série. Então, eu me baseio sempre na prova. Então, na prova, durante uma prova, a gente vai ter uma largada um pouco mais intensa, depois nós vamos ter um meio um pouco mais, não vou dizer tranquilo, mas um meio mais ritmado, e depois um final progressivo. Normalmente uma prova acontece assim, né? Um começo ali mais intenso, um meio ritmo e no final progressivo. Só que o que difere muito uma prova da outra, um atleta do outro, aquele que chega na frente, aquele que fica no pelotão mais forte, o que difere muito? Difere as estratégias. E a estratégia, ela vai de encontro com aquilo que o atleta está preparado para fazer. Então, por exemplo, tem atletas que largam forte. Então, tá lá o pelotão da frente, né? Aquele grupo da frente, largou, todo mundo largou forte. Por que alguns atletas aguentam 3 minutos naquela intensidade? Por que outros atletas aguentam 5? Por que outros atletas aguentam 7? Por que vai separando esse pelotão? Vários motivos, né? Vários motivos. Condicionamento, volume de treino, técnica, saber poupar energia, né? Tudo isso vai influenciar na diferença dos pelotões, tá certo? Só que uma coisa muito importante é a gente trabalhar as diferentes intensidades. O A1, que é o aeróbico de baixa intensidade, o A2 de média intensidade e o A3, o aeróbico de alta intensidade. Aeróbico de alta intensidade, isso é, os intervalos são suficientes para você recuperar. E o treino anaeróbico, quando o intervalo ele não é suficiente para te recuperar 100%, né? A não ser no trabalho de potência, que é o trabalho 100%, onde o atleta vai dar um tiro e vai ficar lá 10, 12, 15 minutos talvez descansando para fazer uma outra série intensa, né? Esse é o trabalho de potência. Mas no trabalho de tolerância, por exemplo, o atleta não vai estar em todos os tiros recuperado. Ele vai dar um tiro, ele vai descansar, ele vai dar outro tiro, ele vai estar cansado ainda, vai dar outro tiro, vai estar cansado ainda, por isso que chama tolerância, para ele tolerar o cansaço, tá? Fisiologicamente tem várias coisas que influenciam ali, mas de uma forma mais didática, mais simples para todo mundo entender, é isso. Tolerância é fazer o atleta tolerar por mais tempo o cansaço. Resistência anaeróbica, isso é, o atleta ter resistência, ele conseguir nadar por mais tempo em alta intensidade, né? O anaeróbico é quando a gente utiliza todo o nosso oxigênio e não tem mais oxigênio suficiente para fazer a recuperação, né? Para oxigenar a nossa musculatura e para fazer a recuperação, né? Para limpar aquele ácido lático, tá bom? Então vamos lá. Isso de uma forma bem grossa, tá, pessoal? Não vou entrar em parte de fisiologia, não sou fisiologista, mas o técnico, o treinador, ele tem que entender dessa parte de fisiologia para montar um treino. Então vamos para o nosso tema, que é como estipular intervalo e intensidade. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender, tem uma regrinha, né? Tem o A1, o A2, o A3 e o anaeróbico. E tem uma regrinha, o A1. Quando é um A1 com séries de baixo volume, então, por exemplo, 20 de 50, dá para trabalhar com 5 segundos de intervalo. Quando a série é de 400 metros, dá para trabalhar com intervalos de 30 segundos de intervalo. Quando eu vou saber quando é 5 e quando é 30? Depende da fase do treino que você está. Depende do condicionamento que esse atleta está. Então, se ele está já no meio do programa de treinamento, no meio do planejamento, já dá para trabalhar os 50 com 5 de intervalo. Se está no começo da temporada, trabalha com 15 de intervalo nesse A1. Tá? Então você tem ali, a regrinha é de 5 a 30 segundos. Pode ser mais, pode ser menos,
Mas em geral a gente trabalha de 5 a 30 segundos, né? 5 para as metragens mais curtas e 30 para as metragens mais longas. O A2, que é o aeróbico de média intensidade. Mínimo 5 segundos de intervalo para os tiros mais curtos, então séries de 50, se o cara estiver bem condicionado, a atleta estiver bem condicionada, para séries de 100 também, até 45 segundos, ou talvez até 1 minuto, dependendo, vai fazer um de 1500 em A2, né, que é puxadinho, pode descansar 1 minuto. Depende do objetivo do treino, depende da fase que está. Mas, em geral, a regrinha de 5 a 1 minuto. O A3. O A3 a gente pode trabalhar intervalo de 1 para 1, que a gente chama. Que é 1 para 1, né? Quando vocês lerem ali em algum livro, algum site, intervalo de 1 para 1. É quando você descansa o mesmo tempo que você chegou. Então você nadou lá 50 metros para 1 minuto. Então você vai ter o descanso de 1 minuto. Isso é 1 para 1, né? E se for 1 para 2, você chegou para 1 minuto, aí você vai descansar 2 minutos. Isso é 1 para 2. No anaeróbico, por exemplo, a gente chega a descansar 1 para 4 ou 1 para 6. Isso é, chegou para 1 minuto, vai poder descansar 6 minutos, tá? Então, no A1, a gente trabalha de 5 a 30, no A2, de 5 a 1 minuto, no A3, 1 para 1, né? Então, o tempo que você chega, você descansa, ou 1 para meio, né? Se você chega para 30 segundos, descansa 15. Enfim, o importante é que sejam intervalos suficientes para você recuperar, para o seu atleta recuperar. A1, A2, A3 são os aeróbicos. E os anaeróbicos, aí o intervalo varia. Tem séries de broken, que são séries quebradas, que a gente simula a prova. E tem as séries que são mais longas, né? Que são séries mais contínuas, tipo 10 de 100 descansando 4 minutos para cada 100, trabalhando em alta intensidade, 90 a 95% de esforço. Isso é uma baita de uma série de tolerância para alto nível, tá? Para altíssimo nível. Eu lembro na minha época de moleque, a gente fazia 6, 8 de 100, descansando 4 minutos, queria vomitar no final da série. Série anaeróbica, série de tolerância para fazer o atleta tolerar o cansaço, tá? Então nós temos essas regrinhas. Aí nós temos alguns tipos de série, né? Eu acabei nomeando elas agora, tá? Não tem um nome para essas séries, acho que cada técnico pode ter a sua nomenclatura para o tipo de série, né? A nomenclatura de zona de treinamento ela existe, o A1, A2, A3, o anaeróbico, potência, tolerância, resistência anaeróbica, né? Isso existe, tá? Mas as séries eu estipulei aqui. Então, por exemplo, intervalado contínuo. O que é? Séries de 10 de 100 em A1, ou 10 de 100 A2, ou 10 de 100 A3, né? Que você estipula sempre um intervalo. Então, 10 de 100 A3, descansando 1 minuto entre cada tiro. Beleza, isso é uma série intervalada contínua. 50 de 100 em A1, descansando 15 segundos. É uma série contínua, intervalada contínua, onde você estipula o intervalo. Essa série é bem fácil de fazer, né, de montar. Ela é uma série bem básica, né? Só que é uma série que se você faz todos os dias, sem usar criatividade, dependendo do atleta, ele perde um pouco a motivação, né? E eu gosto muito de trabalhar esse lado da motivação do atleta. Eu gosto que ele, mesmo quando ele tem que fazer uma série forte, ele esteja feliz em fazer aquela série forte. Eu sei que soa esquisito, né? O cara gostar de fazer série forte. Mas tem certas séries que a gente monta que o atleta se sente feliz. Ele fala, puta, cara, é forte, mas é legal, né? Então ele gosta. E essa parte da motivação vai fazer o atleta ter um resultado, assim, vai aumentar. O resultado dele vai melhorar, vai ser maior. Porque ele está motivado. Quando a gente está motivado, nosso resultado é melhor, né? Porque a cabeça conta muito, tá bom? Então, tem o tipo de intervalado fartlek, que é o que eu fiz hoje. Hoje eu passei para os atletas, uma série intervalada fartlek. Como é que era essa série? Para alguns, né, foi 2 séries de 4 de 100. Para outros foram 3 séries de 4 de 100. Para outros foram 4 séries, 5 séries de 4 de 100, enfim. Depende do volume que o atleta nada. Mas vamos lá. 3 séries de 4 de 100. Então eu separei em 3 blocos de 4 de 100. Então o atleta faz 4 de 100, aí ele descansa 1 minuto, 1 minuto e meio, depois faz mais 4 de 100,
descansa 1 minuto e meio, mais 4 de 100 e descansa. 3 blocos de 4 de 100. E nesses 4 de 100 ele fazia 50 metros em A1, 50 metros em A3. Entendeu? 100 metros, 50 A1, 50 A3. Por que eu gosto desse tipo de série? Primeiro porque o atleta ele muda, né? Ele vira a chave ali. Não é aquela coisa de fazer só o A1, nem fazer só o A3. Segundo, que quando ele começa a série em A1, ele começa com uma qualidade técnica muito boa. E aí quando ele entra pro A3, eu friso para ele, falo, olha, agora sustenta essa técnica e nada mais forte. Isso é, ele aprende a nadar forte com qualidade. Né? Então esse trabalho de fartlek é muito legal, né? De você fartlek porque é o forte e fraco aí, né? Mas esse trabalho é muito legal, ele vem do atletismo, né? E é um trabalho que condiciona muito, porque você trabalha a oscilação da frequência cardíaca, né? Então seu coração está o tempo todo muito estimulado, né? A circulação sanguínea está muito estimulada. Então é uma série bem legal. E aí o que acontece? Se eu fosse fazer 4 de 100 em A3, eu teria que dar 1 minuto de intervalo para ele poder descansar, né? Porque o atleta, o amador vai chegar aí para 1:30, alguns vão chegar para 2 minutos, alguns para 2:05, 2:15, não sei, depende do ritmo. Então ali em média ele tem que descansar pelo menos 1 minuto, tá certo? 4 de 100 em A3 vai descansar 1 minuto. Se ele faz em A1, 4 de 100, dá para descansar 10 segundos, 15 no máximo, né? Se fizer um A1 bem encaixadinho, souber o ritmo, vai trabalhar nisso aí. Agora, 51, 53, o que eu faço? Eu trabalhei com intervalo de 30 segundos, metade. Por quê? Porque ele faz o 51, aí ele faz 53, e aí ele tem os 30 segundos de intervalo. Então, o regenerativo, o descanso dele é os 30 de intervalo, mais o A1 que ele vai fazer, que é um regenerativo também, para fazer o A3 de novo. Aí, de novo, ele faz 100 metros, 51, 53, então a frequência fica baixa, a frequência sobe no A3, descansa 30 segundos, a frequência vai baixando, o A1 com técnica vai baixando, o A3 de novo. E aí esse estímulo, ele serve para a prova. Quando está ali num pelotão, por exemplo, e o atleta ele quer fugir desse pelotão e quer buscar o pelotão da frente, o que ele faz? Ele sai do A1, ele vai aumentando para o A2, para o A3, busca o pelotão, se encaixa em A1 de novo. E aí fica ali. Depois ele quer avançar, ele cresce de novo, entendeu? Então é uma série interessante para você pensar e para você fazer, tá bom? Então essa é a série intervalada com fartlek. E tem a série em bloco, né, que a gente pode fazer, que é isso, né? São blocos, né? Mas a gente pode fazer blocos de A3. Então 3 séries de 4 de 50 em A3. 3 séries de 4 de 50 em A3. Se você fosse fazer 12 de 50 em A3, teria que dar um descanso aí para cada 50 metros de pelo menos 30 segundos, 45 segundos para recuperar. 12 de 50 em A3 direto, né? Que é o chamado intervalado contínuo, você teria que dar aí 30 a 45 segundos de intervalo. Agora, se você faz em bloco, esse intervalo não vai ser de 30 a 45, porque você vai fazer só 4 de 50. 3 séries de 4 de 50. E aí você faz um intervalinho de 15 segundos, você diminui esse intervalo. Por quê? Por conta do volume de série que você está colocando. Então percebe que na hora de montar o treino, na hora de você fazer o seu treino, é muito importante que você leve em consideração o volume daquilo que você está fazendo, a intensidade e o intervalo. Porque muitas vezes não é só a tabela, não é só o seu resultado do teste de 1000 ou da velocidade crítica que você fizer, ou o teste de lactato que você fizer, não é só isso que vai contar ali na intensidade. Tá? Não é só isso. Isso vai contar, mas não é só isso. O intervalo também conta. Então, uma coisa é você fazer 10 de 100 a 3 descansando 1 minuto. Outra coisa é você fazer 10 de 100 a 3 descansando 30 segundos. Você vai nadar na intensidade de A3, só que lembrando que você tem só 30 segundos. Então, o tempo que você vai chegar não é o mesmo tempo do intervalo de 1 minuto. Se você tem 1 minuto para descansar, você pode nadar para 1:13.
Se você tem só 30 segundos para descansar, você vai nadar para 1,15, talvez 1,16, aí vai de cada um. Mas percebe, né? Vocês percebem isso? Dá um ok aqui se vocês estão entendendo, porque é um assunto meio complexo, né? Eu vejo que está até variando o número de gente assistindo, porque é um assunto complexo. Então dá um joinha aí se vocês estão entendendo, porque a gente entender essa parte teórica, né? O atleta entender, faz uma diferença muito grande. Porque senão ele vai se cobrar por um tempo que provavelmente ele não vai conseguir alcançar. Então tem atleta às vezes que vai treinar, vai para o treino e pensa na média. Bom, meu A2 é 2 minutos, então eu tenho que segurar 2 minutos. Só que o A2 dele é de 2 minutos, quando ele nada, descansando 30 segundos. Agora, e quando ele descansa 15? Vai ser difícil dele segurar os 2 minutos. Vai segurar para 2,2, vai segurar para 2,3, entendeu? Então se cobrem sim, que bom que vocês estão entendendo. Se cobrem sim em relação às médias, mas levem em consideração o intervalo que vocês estão fazendo. Esse é o segredo, tá? Segredo, né? Não é segredo, estou contando aqui, né? E os técnicos também fazem já pensando isso. Então pensa que a manutenção de média, ela pode ser baseada na tabela, né? Baseada no teste que você faz. Ela pode ser baseada no intervalo, né? Então com mais intervalo, A2 com mais intervalo você vai nadar para uma média, A2 com intervalo mais curto você vai trabalhar numa outra média. Não vai ser uma diferença grande, mas vai ser ali 1, 2 segundos que vai fazer diferença, tá? E ele pode ser também definido, né? A média pode ser definida pelo broken. Então o que é o broken? É você quebrar a sua série, você quebrar o tiro, né? Como o próprio nome diz, broken, né? Você quebra o tiro em várias partes e segura a média que você pretende segurar na prova. Então vamos lá, como a gente fala de maratona aquática aqui, eu vou falar uma série de broken aí para uma prova de 3 km, beleza? Então a série é a seguinte, 1 de 1.500, 1 de 1.500, 2 de 500, 5 de 100, tá? Um exemplo, tá? Um exemplo assim. Então 1 de 1.500 você vai ter que segurar para o ritmo que você vai manter na prova. Beleza. Aí depois você vai fazer... vamos fazer o contrário. Espera aí que apagou minha luz aqui. Dá pra ver, né? Que apagou a luz. É o contrário, ó. Vamos fazer 5 de 100. Pô, voltou. Vamos lá. 5 de 100. 5 de 100. 2 de 500. E 1 de 1.500, tá bom? Então 5 de 100... segurando o ritmo que você quer manter na prova. Então, 5 de 100 nadando para 2 minutos. Aí 2 de 500, mantendo os 2 minutos de média. Tá? Sair de 100 para segurar 500 não é fácil. Então, o 100 tem que ser num ritmo que realmente você vai segurar na sua prova. Não se engane, hein? Não se engane. Se você se enganar, aí a série vai ficar muito puxada, tá? Então, vamos lá. Se você quer segurar lá na prova 2 minutos de média, e é uma realidade você segurar 2 minutos de média, então você vai fazer 5 de 100 nadando para 2 minutos, 2 de 500 nadando para 2 minutos e 1 de 1.500 nadando para 2 minutos. O que vai acontecer durante essa série? Automaticamente você vai ter que fazer um progressivo. O 5 de 100 vai ser fácil de fazer. Os 2 de 500 vai ter que fazer um pouco mais de força e o 1.500 você vai ter que fazer força para segurar a mesma média. E na prova é exatamente isso que acontece. Quando a gente ensina a fazer o progressivo, né? Hoje eu expliquei isso para uma atleta, para a Beth, ela está assistindo. Quando a gente fala de fazer um progressivo na prova, não é só você melhorar a sua média, e sim você sustentar a média. Quando a gente faz progressivo, a gente sustenta a média na prova. Só de sustentar já é ótimo. Se você conseguir baixar, beleza. Mas para conseguir ir baixando o tempo durante a prova, você tem que começar bem leve e terminar bem forte. É uma estratégia, não está errado, é uma estratégia. Mas o progressivo durante a prova é porque conforme vai batendo o cansaço, você tem que apertar um pouquinho mais para poder segurar aquele tempo que você estava fazendo. Tá? Por isso que tem que estar condicionado. E não só condicionado no preparo, mas condicionado na estratégia. Tá? E a estratégia tá na hora de montar um treino. Beleza?
Então pensem muito nisso, né? As séries, elas são montadas baseada no volume, no intervalo e na intensidade. Nenhum dos três separa. Nenhum dos três a gente consegue separar. Beleza? E olha só, tem uma série, eu nomeei de série surpresa, né? Eu acabei passando, sobrou um tempinho hoje no fim do treino, e eu passei uma sériezinha surpresa para eles. Como é que era essa série surpresa, né? A série surpresa era assim, era 8 de 50, 1 de 50 em A1, descansando 5 segundos, e 1 de 50 em A2, descansando 10 segundos. 1 a 1, 1 a 2, 1 a 1, 1 a 2. E os atletas estavam segurando uma média de A1 e de A2, que normalmente eles seguram quando tem 15 de intervalo, ou 20 de intervalo. Isso é, eles estavam nadando, né, num ritmo um pouco mais forte, né, porque A1 descansando 5. Então eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o atleta nada para 1 minuto. Então ele chegou para 1 minuto, descansa 5 segundos. Aí ele tem que fazer A2. Então ele vai chegar para 58 e vai descansar 10 segundos, beleza? Se esse atleta costuma fazer isso segurando 15 segundos, e agora ele está descansando 5, 10, 5, 10, 5, 10, no final dessa série ele está em A3. E essa era a minha intenção. A minha intenção foi reduzir esse intervalo, fazer eles segurarem a média mais forte, a média que eles costumam fazer com o intervalo maior. Só que eu reduzi o intervalo, né? E eles fizeram esse trabalho. Então, o trabalho era de A1 e A2, a força que eles estavam fazendo era de A1 e A2, só que no final da série eles terminaram em A3. Então é meio que surpresa. Sem perceber, eu fiz um trabalho de A3 para esses atletas. Tá bom? Então a gente consegue fazer também, né, esse jogo, né? Esse jogo de treino, de estratégia, esse jogo de estratégia que vai motivar o atleta. Porque se eu falasse no final do treino assim, ó, eu sou agora 8 de 50 a 3, descansando 30 segundos. Se eu falasse isso pra eles, eu ia falar, porra, Samir, cara, acabamos de fazer a série, tô morto e tal. Então, ao invés de fazer isso, o que eu fiz? 8 de 50, 1 a 1 descansando 5 segundos, 1 a 2 descansando 10. Coloquei um intervalinho curtinho, falei, ó, segurem a média que vocês estão acostumados a segurar nas séries de A1 a 2, que sempre tem 15 e 20 segundos de intervalo. Só que agora eles iam ter 5 e 10 segundos. No final da série estavam em A3. Entendeu? Então a gente consegue fazer esse jogo e estipular uma zona de treinamento maior sem que o atleta se desgaste mentalmente pensando que ele vai fazer A3. Tá? E outra coisa que é legal de trabalhar com os atletas, né, de você trabalhar é assim, ó. Vamos fazer lá. 3 de 100 progressivo de 1 para 3, tá? O primeiro em A1, o segundo A2, o terceiro A3. Isso é uma forma de pensar. Bom, o primeiro A1, o segundo A2, o terceiro A3. Aí o cara, putz, cara, 3, porra, 3 é fogo, cara, cansa, não sei o que, pá. Agora, se você pensar assim, bom, eu vou nadar o A1 para 1,45, aí depois eu vou nadar o segundo para 1,42 e o terceiro para 1,39. Você estipula a média. Então você vai fazer o primeiro em A1, o segundo 3 segundos abaixo e o terceiro mais 3 segundos abaixo. Agora põe na sua cabeça, pensa aí você agora. Se eu falar para você, aí vocês, se vocês gostarem mais da série 1, vocês fazem joia, tá? Se vocês gostarem mais da série 2, vocês dão um tchauzinho, beleza? Série 1 joia, série 2 tchauzinho, tá? Por vocês para participar da live aí. Então, ó, série 1, 3 de 100 progressivo de 1 para 3. O primeiro em A1, o segundo 3 segundos abaixo, o terceiro mais 3 segundos abaixo. Então o primeiro vai nadar 1,45, o segundo 1,42, o terceiro 1,39. Beleza? Se você já gostou dessa série, dá um joinha. A segunda série, 3 de 100 progressivo de 1 para 3. O primeiro em A1, o segundo A2, o terceiro A3. Se você gostou mais dessa, você dá um tchauzinho. Tá bom? Põe aí. Se você gostou mais da série 1, põe joia. Se você gostou mais da série 2, você põe um tchauzinho. Eu vou falar pra vocês, particularmente eu gosto mais da série 1. Na minha cabeça, baixar de 3 em 3 segundos é muito mais fácil, né, e muito mais motivante do que A1, A2, A3. Porque quando eu penso que eu tenho que fazer A3, eu falo, caraca, eu vou ter que fazer força no último, né? Agora, se você pensa
baixar de 3 em 3 segundos, você está trabalhando a mesma coisa, só que você está mantendo uma qualidade técnica melhor. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Claro que se eu fosse a fundo no assunto aqui, a gente ia ficar horas e horas e horas aqui falando. Então é isso, pessoal. Hoje queria falar sobre isso aí com vocês, né? Então lembrem sempre de levar em consideração intervalo, volume e intensidade. Os três não se separam, tá bom? Se cobrem em relação à média, mas se cobrem baseado no intervalo também que você está fazendo e não só no tempo que você tem que manter, tá? Então para de se frustrar, para de se cobrar à toa, porque isso é uma coisa que acontece no treino e você tem que estar feliz treinando, beleza? Um bom descanso para todo mundo, pessoal. Valeu, hein?